Salve! Eu sou o Walter Fanganiello Maierovitch e hoje é o dia 26 de fevereiro de 2021. Vejam, ainda existem brasas crepitantes debaixo das cinzas que cobrem o episódio protagonizado pelo deputado Daniel Silveira. Na Câmara, os deputados não desafiaram a opinião pública e mantiveram a prisão desse deputado que é bolsonarista e neofascista. Mas os deputados, como em autodefesa deles e dos senadores, já inventaram a chamada, a apelidada PEC da impunidade. Por essa PEC da impunidade, deputados e senadores não poderão ser afastados cautelarmente por decisão judicial. Assim, e usado uma expressão popular, estão querendo até livrar a cara da deputada Flor de Lis, que recentemente teve o mandato suspenso. Por essa tal PEC da impunidade, projeto de emenda constitucional, que exige para aprovação 3/5, os prefeitos municipais serão beneficiados também. Será modificada a Lei da Ficha Limpa que prevê a inelegibilidade aos condenados por órgãos colegiados de justiça. O prefeito, como todo mundo sabe, tem foro privilegiado e é julgado em primeira instância, em primeiro grau, por tribunais estaduais. Ou seja, um órgão colegiado, e podem sair condenados por órgão colegiado e se tornarem inelegíveis à luz da Lei da Ficha Limpa. Pela PEC da impunidade, só haverá inelegibilidade se o prefeito for condenado, atenção, definitivamente com trânsito em julgado. Ou seja, não vai bastar por um tribunal de justiça. Pela tal PEC da impunidade, por exemplo, um parlamentar em situação igual ao do deputado Daniel Silveira, se isso se repetir, não seria preso em flagrante. A PEC exclui isso. Ainda mais sobre essa PEC da impunidade. A liberdade de expressão ficaria ilimitada, seria alargada de modo a ser plena, sem risco de caracterização de crime. Não haverá tipificação criminal. Agora, e os abusos, os excessos, seriam discutidos em processo disciplinar pela Câmara ou pelo Senado. Está claro, e basta ter olhos de ver, que os poderes, os três poderes, estão se blindando e seguindo a linha do Bolsonaro, se armando. O Supremo, por exemplo, armou-se com um inconstitucional e arbitrário inquérito judicial. Não existe inquérito judicial. Por isso que ele foi até apelidado de inquérito do fim do mundo. Nele cabe tudo, menos, evidentemente, a Constituição. A Câmara, com a PEC, que é a da impunidade, que eu acabei de mencionar, também tenciona se blindar, e o Senado vai de carona na tal PEC. O Executivo Federal, com o Bolsonaro a controlar o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, vamos pensar nas rachadinhas, ele já conta com, ele, Executivo, ele, Bolsonaro, já conta com togas amigas. A decisão do Superior Tribunal de Justiça,
que anulou por 4 votos a 1 as quebras dos sigilos bancário e fiscal do Flávio Bolsonaro e de outros, Queiroz, por exemplo, foi assim uma decisão, vamos chamar, de cabo de guerra de marinha paraguaia. E no Paraguai não tem mar. Para o ministro relator João Otávio de Noronha, relator porque o seu voto foi divergente do relator Félix Fischer e prevaleceu. Então, para o ministro João Otávio de Noronha, aquele Noronha que o Bolsonaro declarou publicamente amar e que ele, Noronha, quer ir para o Supremo na vaga do Marco Aurélio, para o Otávio Noronha e para os 3 outros que o acompanharam no voto, a decisão do juiz federal Marcelo Itabaiana, que autorizou a quebra dos sigilos, foi sucinta demais. Todo mundo sabe, está na Constituição, que o juiz tem livre convencimento, mas livre convencimento motivado. Ele precisa dizer por que ele está decidindo. Para os ministros, essa motivação foi muito sucinta. Não foi suficiente. Para a maioria dos julgadores, foi uma decisão curta, atenção, de menos de 9 linhas. Itabaiana, é bom lembrar, quando ele decidiu, ele adotou como razão integrante da sua decisão as longas explicações e razões dadas pelo Ministério Público. Ou seja, Itabaiana incorporou na sua decisão aquelas razões do Ministério Público. E deu também um motivo do seu convencimento e por estar aderindo às razões do Ministério Público. Agora, e mais ainda, examinado o contexto, a infinidade de elementos a apontar as rachadinhas no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, e analisar as informações do COAF, as informações sobre desfalques nas remunerações dos funcionários e dos funcionários fantasmas, as declarações de vítimas e de cúmplices. Enfim, examinado todo esse contexto, fica a pergunta: será que seriam necessárias mais de 9 linhas para justificar a necessidade do exame das contas, das movimentações do Flávio Bolsonaro? Na verdade, 9 linhas, cá entre nós, foi isso aí, foi um exagero, bastavam 2. Como diria o marrentinho carioca, pela boca do saudoso Bussunda, e à luz dos 4-1 do Superior Tribunal de Justiça, fala sério.